Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, professor Marquinhos, para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo. Nossa última aula ao vivo, né? Na quinta-feira, vocês tiveram uma aulinha sobre bioenergética, certo? Sobre metabolismo energético, né, da célula, e a gente continua nesse assunto, tá? Só que agora trabalhando uma outra parte. Vocês viram na quinta-feira, nessa aula ao vivo, uma aula sobre respiração celular aeróbica. A gente falou, né, da diferença entre a respiração orgânica, sistêmica, que é o ar entrando nos pulmões e tal, e esse processo de respiração celular, que é, na verdade, uma reação bioquímica que acontece na célula para gerar energia, tá? Então, a gente vai continuar aqui. Eu vou compartilhar com vocês o arquivo. A gente está no nosso volume 2, certo? Lembra, né, que a gente tem aquela adaptação, por isso a gente está um pouquinho atrasado em relação aos outros professores, vai ser programado, tá? E a gente está no capítulo 5, tá bom? Então, a gente vai dar continuidade aqui a esse assunto. Então, volume 2, é a Biologia 1, volume 2, capítulo 5, respiração celular anaeróbia, que é aquela que sem oxigênio, né? O prefixo A quer dizer sem, então anaeróbia sem oxigênio, aeróbia com, né? E a fermentação. Então, a gente vai ver a diferença entre esses dois processos, que muitas vezes, galera, toma cuidado com isso, tá? Algumas questões acabam trazendo esses dois processos, a respiração celular anaeróbia e a fermentação, como se fosse a mesma coisa. Que, na verdade, nenhum dos dois usa oxigênio. Ambos são independentes de oxigênio, não dependem de oxigênio. Mas eles são processos diferentes, tá bom? Então, vamos ver qual é a diferença aqui. Galera, primeiro vamos falar da respiração celular anaeróbia e depois a gente fala da fermentação. Basicamente, a diferença é a seguinte, tá? Vamos lá dar aquela rabiscada aqui com o mouse para mostrar para vocês. Vocês lembram que o processo de respiração consistia, a gente viu respiração celular aeróbia, né, na semana passada, o processo de respiração consistia em a gente quebrar a molécula de glicose. A glicose são 6 carbonos ligados ciclicamente, né? 1, 2, 3 aqui, ó, 4, 5, 6. Tá? A respiração consiste em você quebrar a glicose de alguma forma, porque aí quebrando essas ligações aqui, você libera energia, a energia que é utilizada para ligar a ADP, né, no fosfato, no PI lá, que é o fosfato inorgânico, e transformar isso aqui em ATP. Então, o objetivo, o intuito do processo é o mesmo, só que a diferença é que aqui não usa oxigênio. Qual é, então, Marquinhos, a diferença entre a respiração celular anaeróbia e a fermentação, já que os dois não usam oxigênio? A aeróbia a gente viu na semana passada, usa oxigênio. Então, qual que é a diferença entre a respiração celular anaeróbia e a fermentação? Gente, na respiração celular anaeróbia, eu tenho uma quebra completa da molécula de glicose. Quer dizer o seguinte, na respiração celular anaeróbia, eu vou quebrar, tá, essa ligação aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa e essa. Ou seja, eu vou quebrar todas as ligações entre carbonos dessa, né, cadeia fechada aqui da glicose. Então, eu vou formar compostos com um carbono só. Aqui é um carbono, aqui um carbono, aqui um carbono. Tá? Esses 6 carbonos vão ser liberados aqui no final do processo em CO2, que o CO2 é um composto com um carbono só. É um carbono e 2 oxigênios. Isso é uma respiração celular. Tá? Eu estou quebrando totalmente a molécula de glicose, certo? Liberando compostos com um carbono só. Acontecia isso lá na respiração celular aeróbia, só que lá a gente usava oxigênio. Aqui acontece também, só que a gente não usa oxigênio, mas libera no final das contas o CO2. Na fermentação, seria o seguinte a fermentação, ó, tá? Seria eu pegar essa paradinha aqui, que é a glicose, e quebrar só essas duas ligações aqui, ó. Essa aqui e essa aqui, essas duas. Então, eu formaria 2 compostos com 3 carbonos. Um composto com esses 3 carbonos juntos aqui e outro composto com esses 3 carbonos juntos aqui. Ou outras opções, mas a realidade é que assim, eu não quebraria todas as ligações entre carbonos. Ou seja, eu não teria uma quebra total da molécula de glicose. Eu teria uma quebra parcial. Ou eu quebraria compostos com 3 carbonos, aqui, ó, 3 aqui, 3 aqui, ou eu quebraria compostos com 2 carbonos. Ou seja, eu não teria uma quebra total da molécula de glicose. Tá? Então, essa é a grande diferença da respiração celular anaeróbia e da, né, fermentação. Ambos os processos não usam oxigênio. Show, beleza. Só que na respiração, mesmo sem usar oxigênio, a respiração anaeróbia, mesmo sem usar oxigênio, eu quebrei todas as ligações entre carbonos aqui. Eu liberei compostos com um carbono só. E na fermentação, eu tenho uma quebra parcial. Eu vou quebrar aqui, né, no meio e formar compostos com 2 carbonos ou com 3 carbonos. Né? A gente vai ver aqui.
beleza? Então, essa é a grande diferença. Na respiração celular, anaeróbia, eu tenho uma quebra total da molécula de glicose, como eu tinha na respiração aeróbia, só que eu não uso oxigênio. Na fermentação, eu tenho uma quebra parcial da molécula de glicose. Eu não quebro todas as ligações entre carbonos que a gente tem na molécula de glicose. Tá bom? Então, vamos lá. Galera, a respiração celular anaeróbia é a quebra total de uma molécula de glicose. A gente fala glicose que é a mais comum, né, pessoal? Mas vocês lembram que pode ser a glicose, ou a frutose, ou a galactose. Pode ser essas 3 hexoses que a gente viu lá na aula de carboidratos, tá? Sem a participação de O2, então não usa oxigênio, tá? Existe uma cadeia respiratória, como a gente viu lá na aula passada, né, na aula de quinta-feira, lá que foi uma aula ao vivo, que ficou disponível gravada para vocês. Então, existe uma cadeia respiratória, beleza, tá? Só que o aceptor final, que lá na cadeia respiratória da respiração aeróbia era o oxigênio, aqui não é o oxigênio, porque não tem oxigênio participando, tá? Então, um exemplo de uma respiração celular anaeróbia é o que acontece no processo que vocês vão ver, tá? Lá na biologia 2, né, que é na aula de ecologia, que vocês vão ver a transformação no ciclo do nitrogênio, que é um ciclo muito importante lá para a natureza e tal, vocês vão ver isso. Tem uma etapa que chama desnitrificação, que é você pegar o nitrogênio que na forma de nitrato, que é esse composto aqui, ó, e transformar ele em nitrogênio atmosférico aqui, ó. Então, isso aqui é um exemplo de respiração anaeróbia. Quem faz isso são bactérias. Elas fazem isso para gerar energia para elas. Para a gente é legal o processo, porque transforma, né, nitrato, que é o NO3, em N2, que é nitrogênio atmosférico, e isso tem que acontecer, isso é importante, é um passo lá ecológico importante nesse ciclo. Mas, qual que é a vantagem para a bactéria que faz isso? A bactéria faz isso. É energia para ela, esse processo gera energia para ela. Então, essa bactéria vai pegar a glicose, essa bactéria vai pegar o nitrato, vai pegar hidrogênios que ficam soltos ali, e com isso vai ter uma reação, vai liberar gás carbônico, ou seja, tem uma quebra total da glicose aqui, né? Vai liberar água e vai liberar nitrogênio atmosférico. Tá bom? Então esse é um exemplo de respiração celular anaeróbica, uma quebra total da molécula de glicose sem usar oxigênio. Tá? Aí, pessoal, eu botei aqui embaixo uma paradinha interessante para vocês, que é o seguinte, ó. Aí um pouquinho mais na parte de ecologia ainda, tá? Que não é o nosso intuito da biologia 1, mas que, né, vale a pena a gente comentar aqui. Isso que está nesse quadrinho amarelo, essa reação, uma reação simplificada, um resumo do que acontece. São vários passos, a gente tem um resumo aqui nesse quadrinho amarelo, aqui nessa reação, que eu botei dentro do quadrinho amarelo para vocês enxergarem aqui. Tá? Porém, existem passos. Então, o NO3 não vira N2 direto. O NO3 vira NO2, que é o nitrito virando nitrato. Tá? Aliás, o nitrato virando nitrito, perdão, nitrato virando nitrito. Aí ele vira o 2NO, e ele vai virar o N2O, esse que está em rosa aqui. Para depois, então, no final, virar o N2. Então, isso aqui tudo acontece dentro dessa paradinha, né, dessa reação que está em amarelo. A reação em amarelo é um resumo. Tá? Tudo isso é feito por bactérias. Tem um grupo de bactérias que faz esse passo aqui, tem outro grupo de bactérias que faz esse passo aqui, tem outro grupo de bactérias que faz esse passo aqui, e tem outro grupo que faz esse passo aqui. Aí, gente, por uma questão de poluição, né, às vezes queimadas, né, a gente mata nessa história essas bactérias que fazem, tá, essa última etapa aqui, ó, que transformam, né, esse N2O, que chama óxido nitroso, em nitrogênio atmosférico. Se esse último passo não acontece, qual é o problema? O nitrogênio atmosférico, N2, pode ir para a numa boa, ele não é um poluente. Ele não é um poluente, não faz mal, tranquilo. Agora, o óxido nitroso, se a gente tem ali, por conta de poluição, agrotóxicos, queimadas, que a temperatura ali do solo mata essas bactérias aqui, que são muito sensíveis, essas bactérias do último passo aqui, ó, né? Essas bactérias do último passo aqui, ó. Aí o que acontece? Tá? A gente vai ter aqui um acúmulo de óxido nitroso, ao invés de ele ser transformado em nitrogênio atmosférico. Ele fica como óxido nitroso. E esse óxido nitroso, cara, ele contribui para o agravamento do efeito estufa. Não é só o metano lá que a gente vê, né, o CH4, que vem da decomposição de matéria orgânica e tal, e o gás carbônico, que são os dois principais, né, gases que agravam o efeito estufa. O efeito estufa ele é necessário, a gente precisa dele. O problema é o agravamento dele com o aquecimento global. E assim, ó, não é um ponto passivo de discussão aqui, existe ou não existe. É fato, é fato. Aquecimento global é um problema, tá? O humano não influencia tanto, tá? Isso é discutível, ok? A influência humana não é tanto. Tem alguns pesquisadores que acham isso, mas, assim,
pesquisadores especialistas em ecologia, tá? Em conservação, é quase uma unanimidade. A gente, sim, o nosso estilo de vida contribui para esse agravamento. Agora, se existe ou não aquecimento global, não é um ponto de discussão, gente. Tá? Não é um ponto de discussão. É fato. Tá? Isso é comprovado cientificamente, é um fato. Então, não é discutível, beleza? A ação humana, ela pode ser discutível. Agora, o existir o aquecimento global não é um ponto de discussão. A gente tem que saber, né, diferenciar esses conceitos, beleza? É um fato, tá bom? Então, o óxido nitroso, né, que é uma falha que, por morte de bactérias, teriam fazer esse último passo, ele acumula aqui e ele é produto, né, intermediário do processo de respiração celular anaeróbica, tá bom? Aí, olha só. Galera, a gente falou lá anteriormente, na semana passada, sobre a respiração celular aeróbica. Falamos agora sobre a respiração celular anaeróbica. E a gente vai falar agora sobre a fermentação. Mas antes de falar de fermentação, eu quero mostrar para vocês uma coisa. Vocês lembram que a respiração celular aeróbica, lá na semana passada, a gente viu, né? Que ela tinha 3 etapas, a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Tá? A respiração anaeróbica, que a gente acabou de ver, também tem essas 3 etapas. Também tem uma glicólise, tem uma cadeia respiratória e tal. Ela tem 3 passos, tá? E a fermentação, ela não tem 3 passos. Ela tem um passo só, geralmente, às vezes 2. Porém, o que eu quero mostrar aqui? Que a primeira etapa, que é a glicólise, a primeira etapa, né, da respiração aeróbica, da respiração anaeróbica e da fermentação, cara, ela é o único passo que é comum a todos os processos. Então, a primeira etapa, que é a glicólise, que lembra, a glicose sendo quebrada em 2 ácidos pirúvicos. Uma enzima quebra C6H12O6, que é a glicose, em 2 ácidos pirúvicos, C3H4O3. E aí sobra hidrogênio. Aí tem um cara que carrega hidrogênio, ele chama NAD. Dá uma olhadinha na aula passada, se não lembra disso, tá? Que está ali disponível para vocês gravado ainda. Então, a gente tem esse NAD como um aceptor intermediário de elétrons. Tá? Então, essa etapa, cara, que é a primeira etapa da respiração anaeróbia lá, da aula de quinta passada, ela é a única etapa que é comum a todos os processos. Ela acontece na respiração aeróbia, na anaeróbia e na fermentação também. Tá bom? Então, a fermentação é a quebra parcial de uma molécula de glicose. De hexose, mas a glicose é a principal, como a gente falou anteriormente. Tá? Não tem participação de oxigênio também. Tá? Ocorre no citoplasma de alguns organismos e tem por finalidade a formação de moléculas de ATP. Gente, para o organismo que está fazendo a fermentação, esse processo é o que gera energia para ele. É igual a gente, nas nossas células, fazer respiração celular aeróbia. Tá? Então, para esse organismo que está fazendo o processo, é a maneira dele gerar ATP para a célula dele, como a gente faz respiração aeróbia. Porém, para a gente, a fermentação pode ter produtos de uso comercial e a gente vai discutir isso aqui ao longo dessa aula. Tá bom? Galera, quais são os principais tipos de fermentação? A fermentação láctica, a fermentação alcoólica e a fermentação acética. São os principais tipos. Não são os únicos, mas são os principais, tá? Existem vários outros tipos de fermentação, eu já comento com vocês sobre isso, mas esses são os 3 principais que a gente vai focar aqui na nossa aula. A fermentação láctica, a alcoólica e a acética. Tá? Primeiro, vamos falar da fermentação láctica. Ela é feita basicamente por bactérias. Não significa que outros organismos que não bactérias não possam fazer essa fermentação. Podem, mas via de regra, né, o grande exemplo de organismos que fazem fermentação lática são as bactérias. Marquinhos, toda bactéria faz fermentação lática? Não, gente, não é isso. Tá? Tem bactéria que faz fermentação acética, tem bactéria que é parasita, tem bactéria que é decompositora. Então, tem várias estratégias para conseguir aí gerar sua energia. Porém, né, o que eu estou querendo dizer aqui é que os organismos que costumam fazer fermentação lática são um grupo específico de bactérias fermentadoras. Não quer dizer que toda bactéria faz fermentação lática, também não quer dizer que outros organismos não possam fazer fermentação lática eventualmente. Mas, de forma geral, esse processo é atribuído a bactérias. Tá? Vamos lá entender como é que funciona essa história da fermentação lática, gente. Olha só, eu tenho aqui a glicose. Aí eu tenho bactérias que podem ficar lá no leite, tá? A gente fala de fermentação lática porque ela foi descoberta no leite e ela é muito comum no leite, derivados de leite e tal, tá? Então eu tenho lá bactéria que vive no leite, microorganismo lá, bactéria microscópica está lá no leite. Aí lá no leite a gente tem glicose
E tem também galactose, são duas hexoses que estão ali. Essa bactéria vai absorver essa glicose ou essa, né, galactose, que tem a mesma forma molecular, né, C6H12O6. Marquinhos, não pode ser que essa bactéria, lá no leite, tem um disacarídeo, que é a lactose, que é a junção de uma glicose mais uma galactose. Essa bactéria não consegue usar esse disacarídeo, quebrar ele em 2 monos antes de fermentar? Pode ser. Tem bactéria que não precisa pegar já a glicose e a galactose pronta. Vai pegar a lactose e quebrar essa, né, lactose em glicose mais galactose. Beleza. O processo para começar tem que ter a hexose, a glicose ou a galactose, C6H12O6. Aí essa bactéria absorve, né, essa glicose entra lá na célula bacteriana, né, por difusão facilitada, o processo que vocês já viram também. Aí lá dentro, tá, vai ter a glicose que ela absorveu, vai ter o NAD, é o nosso amigo NAD, transportador de hidrogênios. Ele é um aceptor de elétrons, aí ele fica negativo, aí vai pegar os hidrogênios positivos que a gente viu lá na aula passada. Tá? Aí, gente, olha só. Vai ter uma primeira reação, que é a glicólise, onde a glicose aqui vai ser quebrada em 2 moléculas de C3H4O3, que é o ácido pirúvico, e mais 2 NADH2. Essa primeira etapa é a glicólise. Mas aqui, a fermentação láctica ainda não acabou. Aí, depois dessa etapa aqui, dessa primeira setinha que indica uma reação, tá vendo? A gente vai ter a segunda setinha que indica uma outra reação. Onde cada NADH2 vai devolver um H2 para um ácido pirúvico. Então, se esse ácido pirúvico, que é C3H4O3, ganha um H2, ele vai ficar C3, ou ganha 2 hidrogênios, vai ficar C3H6O3. É o que acontece aqui. Ó. Aí, vai liberar os NAD de novo. Aqui tinha NAD, aqui formou NADH2, na última etapa vai formar NAD de novo, né? Porque esses NADH2 vão devolver hidrogênios para cá. E aí, cara, essa brincadeira toda me dá energia, quando eu vou quebrando ligações, eu tenho energia, tá? Para formar 4 ATPs. Porque eu não coloquei aqui porque eu quis simplificar, mas só para relembrar que dentro da célula bacteriana vai ter o ADP, que é a bateria descarregada, importante lá da aula passada. Se não perdeu a aula passada, assiste essa aula antes de terminar de assistir essa aqui, tá, gente? Volta lá, né? Ó, o que tem dentro da célula bacteriana, dentro de qualquer célula? O ADP, que é a bateria descarregada, e o fosfato, que é o PI, né? Então, beleza. A gente vai ter, né, ADP mais PI. Nessa brincadeira aqui, eu vou quebrando as ligações e liberando energia. Então, a energia eu vou usar para ligar o fosfato no ADP e transformar isso aqui numa parada chamada ATP, que é a bateria carregada da célula, que a célula usa como energia. Tá? Aí, gente, olha só. Nessa brincadeira toda aqui, na fermentação láctica, eu consegui formar 4 ATPs. Eu tenho energia para formar 4 ATPs, para ligar 4 vezes fosfato aqui, o fosfato inorgânico, o PI, no ADP e transformar em ATP. Adenosina difosfato virar adenosina trifosfato. Só que o processo para acontecer, ele consumiu 2. Então, eu consegui formar 4, mas eu consumi 2. Então, quanto é que sobrou para mim? 2. O que importa é o saldo. Gente, é isso aqui que acontece para a fabricação do Yakult. É isso que acontece para a fabricação do iogurte. É isso que acontece para a fabricação de queijo cottage, queijo quark, esses queijos aí que os nutricionistas gostam que a gente coma, que não é queijo, né, cara? Para mim isso aqui não é queijo, mas beleza. Né? Não é tão bom quanto o mussarela, né? Mas é um queijo mais saudável, realmente. Tá? O que acontece, gente? Eu tenho aqui bactérias no leite que estão pegando a glicose e estão quebrando a glicose em ácidos láticos, tá vendo? Primeiro quebra em ácido pirúvico aqui, depois ácido lático aqui que está em rosa. E aí esse ácido lático vai baixando o pH do leite, o leite vai ficando ácido. E vocês viram na aula de proteína que a acidez pode fazer o quê? Desnaturar uma proteína. Aí a caseína do leite, primeiro que já tirou a glicose que era docinha e transformou em ácido lático que tem um gosto ácido, azedinho. Né? Então já formou aqui o Yakult. Mas Marquinhos, o Yakult é doce, ele é adoçado depois. Tá? E aí, se, né, você deixar ali aquela bactéria fermentando, vai começar a desnaturar as proteínas que eram líquidas dissolvidas no leite vão solidificando. Aí vai formar o iogurte, que é mais, né, consistente, mais pastoso ali e tal. Vai formar o queijo quark, a ricota, né, o queijo cottage e tal. Marquinhos, o que muda? Qual é a diferença para fabricar leite fermentado, fabricar iogurte, fabricar, né, queijo quark e tal? Qual é a diferença? Cara, são vários fatores, mas os principais. A espécie da bactéria, o tempo que você deixa fermentando, você vai fermentar 1 dia, 2 dias, 5 dias, 10 dias, e também a temperatura em que essa fermentação está sendo levada. A temperatura influencia muito no produto final da fermentação, tá bom?
Galera, olha só. Esse processo, geralmente quem faz é a bactéria. Mas acontece no nosso organismo o seguinte. Nossas células musculares gastam muita energia. Muita energia. Células musculares e células nervosas são as que mais gastam energia. Aí, pode acontecer que tu usar muito um músculo e ele não tem mais tanto oxigênio disponível dentro dele. Depois você vai conseguir jogar oxigênio para lá e tal, beleza, mas pode em um momento faltar oxigênio. Se falta oxigênio, a célula muscular, que é uma célula grande, que precisa de muito oxigênio para poder funcionar, ela não consegue mais fazer respiração aeróbia. Ela começa a fazer fermentação lática. Só que qual que é o problema? A fermentação, a respiração aeróbica, ela libera CO2, que é gasoso, vai lá para a corrente sanguínea, vai voltar para o pulmão, lá tu joga fora na tua expiração. Você solta o ar, né? Porém, quando ela não tem mais oxigênio para fazer respiração aeróbia e ela faz fermentação lática, o produto é o ácido lático, que é líquido. E esse ácido lático, que é líquido, ele fica ali na musculatura, cara, e promove uma contração intensa, que é a cãibra. Então, quando você usa muito músculo, tu, né, consome muito oxigênio, aquele músculo fica com pouco oxigênio, tu começa a fazer um processo de fermentação lática, e aí gera um acúmulo de ácido lático que pode causar cãibra. A gente sempre fala um pouquinho de ácido lático, mas geralmente é pouquinho, cara. Aí olha só, como você, né, tem a glicose aqui, né, e aí tu não tem oxigênio suficiente, ao invés de formar gás carbônico, tu forma o lactato, que é o ácido lático, tá, gente? Lactato é o ácido lático aqui, ó, C6H6O3, C3H6O3, tá? Aí o que acontece? Quando é pouquinho, esse lactato vai lá pro fígado, e no fígado o que tu faz? Tu pega isso aqui, cara, e transforma, passa aqui, ó, para piruvato, isso aqui vira esse, e depois isso aqui vira esse. Tu transforma, né? Quando é pouco ácido lático, tu consegue lá no fígado transformar o ácido lático em glicose de novo. Então, aí tu vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu apagar essa bagunça toda aqui. Então, tu vai fazer isso aqui, cara. Tu vai transformar, tá? Lá no fígado, tu tem lá pouco oxigênio, forma um ácido lático lá na musculatura, esse ácido lático sai do músculo, vai para a corrente sanguínea, chega no fígado tu vai ter uma reação onde tu pega esse ácido lático e transforma em piruvato, que é o ácido pirúvico aqui, e depois transforma o piruvato em glicose. A gente chama isso de gliconeogênese. Tu fabrica glicose a partir do ácido lático que sobrou ali na tua fermentação que você fez em algumas células. Agora, quando tu faz muita fermentação, que tu sobrecarrega muito o teu músculo, usa muito ele, e faz muita fermentação, aí acumula muito lactato, muito ácido lático aqui, aí tu não consegue fazer isso aqui, ó, a gliconeogênese com todo o ácido lático. Aí um pouco desse ácido lático vai ficar acumulado nos músculos, porque tu não consegue jogar lá pro fígado, e aí causa cãibra, tá? Quando tem um acúmulo de ácido lático. Beleza? Então não esquece, a gente tem células musculares estriadas que podem fazer isso, a célula muscular estriada, vocês vão ver isso depois lá na histologia, tá? Que pode fazer isso. Tá? E a gente tem uma importância econômica para a fermentação lática, a fabricação, né, de leite fermentado, iogurte, alguns tipos de queijos aí mais saudáveis, mais proteicos e menos gordurosos, né, como o queijo quark, o queijo cottage, a ricota. Bom, os outros queijos, gente, Roquefort, né, mussarela e tal, aí geralmente tem ação de fungos, são outras fermentações que acontecem, tá? Galera, a gente fala assim, né? Ah, mas Marquinhos, é verdade que no iogurte tem lactobacilos vivos? Muita gente pergunta, mas não tem ar para os bichinhos respirar? Não é bicho, é bactéria. E eles não usam ar, não precisa ter oxigênio. Então, sim, gente, no iogurte tem lactobacilos vivos. No iogurte, de forma geral, também tem lactobacilos vivos, tá? Por que eles fazem bem? Basicamente, tem vários motivos aí mais específicos. Mas, assim, basicamente é o seguinte. Se tu coloniza teu intestino com essas bactérias vivas do iogurte, tá? Que elas não fazem mal para a gente. Então, elas estão colonizando, ocupando espaço no intestino, diminui a probabilidade de uma bactéria patogênica, que pode causar uma doença, ocupar esse espaço no intestino. Então, sim, elas te ajudam de alguma forma. Algumas dessas bactérias que tem aí, tá, nesses alimentos, podem auxiliar o processo de digestão, podem ser, né, auxiliares da digestão, certo? Só que, cara, tu não pode exagerar. Não pode tomar 2 litros de Yakult, porque daí tu pode criar uma superpopulação de lactobacilos vivos ali, do Yakult especificamente, é um que a gente chama do Casei Shirota, e aí isso pode ser ruim pra gente. Pode dar ali uma diarreia e tal, porque pode comprometer a digestão por uma superpopulação de uma bactéria, tá? Que nesse caso não é patogênica, mas pode causar um problema pela superpopulação. Gente, aí é legal a gente classificar agora os alimentos, tá? Porque a gente ouve falar muito de alimento probiótico, né? O que é um alimento probiótico? Um alimento que tem micro-organismos benéficos para a gente.
tá? Então, assim, iogurte é alimento probiótico, tá? Vegetais orgânicos de forma geral, porque geralmente quando tem agrotóxico, daí já não tem tanto probiótico, tantos micro-organismos benéficos ali pra gente. Mas vegetais orgânicos costumam ter, né, alimentos probióticos. O queijo gorgonzola aqui, ó, que tem essas coisinhas esverdeadas aqui, tá? São micro-organismos que nos fazem bem, ajudam, né? As leveduras, né? E às vezes você consome algumas coisas que têm levedura, fermentos ali vivos, né? Fazem bem para a gente. Então, são alimentos probióticos, que têm micro-organismos que nos fazem bem. Tá? Às vezes, quando você está com algum problema de intestinal, uma diarreia e tal, ou quando você tem que tomar um antibiótico muito forte, que é antibiótico vai matar bactérias que estão te causando uma infecção, mas também vai causar matar bactérias benéficas, causar a morte delas, você pode tomar um probiótico, né, que é um repositor de microbiota intestinal, né, se dá muito para cão, isso também e tal, a gente também tem essa opção, né, o probiótico você toma ali com micro-organismos que vão colonizar o intestino para te ajudar aí na digestão, né, no processo digestório como um todo. O que é um alimento pré-biótico? É diferente de probiótico. O pré-biótico vai ter substâncias que ajudam esses micro-organismos. Não tem um micro-organismo especificamente, mas tem substâncias que ajudam esses micro-organismos. Né? Basicamente, gente, são alimentos que possuem muita fibra. Né? Então, alimentos integrais, né? Vegetais de forma geral, as saladas, frutas, são alimentos pré-bióticos que essas fibras ajudam aí na sobrevivência desses micro-organismos que nos fazem bem. E alimentos simbióticos são que tem os dois. Tem o substrato para crescer esses micro-organismos e tem alguns micro-organismos também. Tá? Por exemplo, se você come lá um queijo gorgonzola, é um alimento probiótico. Se você toma lá, né, um iogurte, é um alimento probiótico. Né? Você toma lá uma kombucha, né, que é uma bebida feita a partir de fermentação não alcoólica, né? Então você também tem um alimento probiótico, tem micro-organismos ali. O alimento pré-biótico é quando você come lá frutas, verduras, né, que tem fibras, então são alimentos pré-bióticos. E se você come, por exemplo, um iogurte com, né, frutas e uma granolinha que é cheia de fibra, aí você tem as duas coisas, né? Tem no iogurte os probióticos e na granola, nas frutas, os pré-bióticos, tá bom? Bom, falamos da fermentação lática, da importância econômica dela. Vamos para a fermentação alcoólica. Galera, a fermentação alcoólica também acontece em algumas etapas, a gente vai ver essas etapas aqui agora, tá? Aí é o seguinte, olha só, gente. A gente tem aqui, ó, tá? Fermentação alcoólica é geralmente feita por leveduras. Leveduras são fungos. São fungos unicelulares, tá? Num formato ali, né, esférico. E esses fungos unicelulares, né, vão fermentar hexoses, geralmente glicose, pode ser frutose também, tá? Então, assim, eles vão gerar álcool, né? Percebam, eu vou ter essa levedura absorvendo a glicose aqui, ó, de algum substrato. Por exemplo, quando o cara está falando da fabricação de um vinho, fermentação alcoólica, a gente associa muito à geração de bebida alcoólica. Né? Então, o que aqueles caras fazem? Eles pegam lá uma uva determinada, então, às vezes uma mistura, né, de uvas e fazem um mosto. Eles amassam essa uva, gera ali um caldo dessa uva amassada, um suco, né, que eles chamam de mosto. E aí eles vão botar ali uma levedura. Claro, tem outros processos ali antes disso, mas basicamente vão botar uma levedura para fermentar aqueles açúcares lá do mosto. Então vai ter glicose, vai ter frutose lá nesse mosto que vai ser fermentada gerando álcool. Tá? Só antes de explicar esse processo, vamos deixar uma coisa clara. O que dá sabor para o vinho ou para a cerveja não é o álcool em si, né, gente? O que dá sabor, na verdade, né, são outras substâncias, basicamente ésteres e fenóis. Ésteres e fenóis dão sabores. Então a gente está falando de uma fermentação que acontece na fabricação do vinho. Mas as leveduras não vão fazer só essa fermentação aqui. Aqui é o que está em amarelinho, é uma, né, no quadrinho amarelo, uma fermentação que elas fazem. Elas fazem outras, de outras substâncias que estão ali no mosto, gerando ésteres, gerando fenóis que vão dar o sabor. Tá? Então a gente está falando de uma, mas não é só, né, dentro do processo de fermentação do mosto para gerar o vinho, não é só a fermentação alcoólica que acontece uma quantidade muito grande, né, de fermentações que geram outros produtos. Então não é só a glicose que é fermentada ou a frutose gerando álcool. Tem outros açúcares que a gente não vê lá na aula de carboidratos, que é uma coisa muito mais complexa e tal, e que são fermentados gerando, né, outras substâncias que vão dar o sabor ali para o vinho. Aí tem toda essa complexidade nesse mundo aí, né, do vinho, de sabores e tal, tá bom? Mas vamos para a fermentação alcoólica. Porque às vezes me pergunta assim, eu faço cerveja em casa, já comentei isso com vocês algumas vezes, né?
que é uma coisa que eu gosto muito, né? E estudei bastante, né? Porque é um hobby para mim, é uma coisa que eu gosto de estudar, de aprender. Essa aqui é uma das que eu fiz em casa, tá? Essa é uma American IPA. E aí me pergunta assim, Marquinhos, como é que tu bota o álcool na cerveja? Você não bota o álcool na cerveja. O processo de fabricação de cerveja acaba gerando álcool. Que é importante, tá, pessoal? O álcool não, né, para a gente, mas para a cerveja em si, por quê? O álcool diminui o risco de contaminação. Ele atua como um anticontaminante. Além do lúpulo, que é uma outra coisa que se coloca ali e tal, que também é um anticontaminante, o álcool é importante porque ele vai ser, né, um inibidor do crescimento de alguns micro-organismos que poderiam estragar a cerveja. Tá? Então, você fez lá, né, um mosto de vinho, ou então o mosto, como é que você faz uma cerveja? Você pega grãos, moe esses grãos e aquece a certas rampas e temperaturas para extrair açúcares que você quer para fermentar esses açúcares depois, né? Então, alguns desses açúcares serão fermentados e gerarão álcool. Então, a levedura, tu joga lá a levedura naquele mosto, né, naquele suquinho lá, seja de semente de cevada ou de trigo para cerveja, né, ou lá do suquinho de uva ali para o vinho. Aí, você vai, né, jogar a levedura, ela vai pegar lá as glicoses ou frutoses, que tem a mesma fórmula molecular, né, C6H12O6, ela vai ter o NAD. Não esquece que eu não botei aqui, mas ela vai ter o ADP, eu não botei para simplificar, né, mas ó, vai ter o ADP, que toda célula tem, mais o fosfato, certo? Aí o que vai acontecer? Ela primeiro faz a primeira reação, chamada glicólise, que a gente já viu lá na respiração aeróbica, a gente já viu ali na fermentação lática, que é a glicose sendo quebrada em dois ácidos pirúvicos, dois piruvatos. Então aqui, ó, os piruvatos. Aqui, tá vendo? Aí o que acontece? Como aqui tinha 12 hidrogênios e aqui tem 8, vão sobrar 4 hidrogênios, por isso eu vou ter 2 NAD, cada NAD pega 2 hidrogênios. Aí eu vou formar esse composto aqui, tá? C2H4O mais 2CO2, tá? Mais, né? Aqui vai ter uma outra setinha, só esqueci de botar, vai ter uma outra reação, beleza? Aí o que vai acontecer? Esses NAD aqui pegaram os hidrogênios que sobraram, tá aqui, ó. Cada NAD pega 2 hidrogênios, como sobraram 4, eu formo 2 NADH2, tá aqui. Aí, ó, a primeira reação, tá? Formou, né? Quebrou a glicose, formou 2 ácidos pirúvicos. A segunda reação, né? Tirou um carbono do ácido pirúvico e 2 oxigênios do ácido pirúvico e formou 2 moléculas dessa substância aqui, ó, C2H4O, beleza? Que é uma substância intermediária. E aí, cara, ele liberou o CO2 que vai para a atmosfera. Aí, gente, eu vou ter uma terceira reação, onde esse composto aqui, ó, tá vendo? Tá aqui ele, ó, tá repetido aqui, ó, esse composto aqui, tá? Vai reagir com o NADH2. E aí, o NADH2 vai devolver 2 Hs para cada um desses compostos aqui, ó, desses compostos aqui. Esse composto aqui, ó, ele é o C2H4O. Então, cada NADH2 que se formou aqui, tá? Vai devolver um H2 para o C2H4O. Só que um H vai ficar aqui, ó, o C4 vai virar C5, e o outro H vai ligar aqui, formando uma hidroxila. E aí a hidroxila, cara, ligada aqui no final da cadeia carbônica, é um álcool. Né? Então eu vou ter, no final das contas, a formação de 2 moléculas de C2H5OH, que é o etanol. É o álcool que a gente chama comercialmente de álcool. Né? Aí vai ter NAD, e isso tudo aqui gera, né? A gente consegue fabricar 4 DPs, mas o processo consumiu 2, então o que me interessa é o saldo a 2 ETPs. Né? Então, quais são os principais produtos da fermentação alcoólica? Vamos circular aqui, ó, tá? De vermelhinho. O principal produto está aqui, é o álcool, 2 moléculas de álcool e 2 moléculas de CO2. Tá? Quando eu quero fabricar cerveja ou vinho, o que me interessa aqui, né, o álcool, hoje eu falei da importância do álcool na fabricação da bebida, porque é um anticontaminante e tal, e o gás carbônico ele é jogado fora, tá, gente? Ah, mas Marquinhos, cerveja tem gás carbônico. Esse gás carbônico que tá aqui, galera, na cerveja, quando a gente toma, tá? A gente, né, porque vocês ainda não podem tomar, são menores de idade ainda, mas quando, né, pai, toma aquela cervejinha e tal, o álcool o gás carbônico que tá aqui, ele foi colocado depois. O gás carbônico do processo de fermentação tem que ser retirado, tá? Agora, essa mesma fermentação alcoólica também é usada para fazer crescer massa de pão, cara. Então você pega lá o trigo, né? Faz tua massa de pão ou de pizza, você coloca ali o fermento biológico, ele é levedura. Não é exatamente, tá, gente, o mesmo fermento que é usado para fabricar cerveja e vinho, até porque, dependendo do tipo de vinho, do tipo de cerveja, tem os fermentos diferentes. Não é exatamente o mesmo tipo de fermento, tá, pessoal? Mas é muito parecido, é o mesmo gênero, né? Saccharomyces. Vocês já viram lá com o gênero, espécie, então é o mesmo gênero, mas são espécies diferentes, tá? Então você vai usar, né, um Saccharomyces
para colocar, bota aqui na massa, ele vai liberar enzimas, vai quebrar os polissacarídeos da massa, amido, em monossacarídeos, vai pegar esses monossacarídeos e absorver e vai gerar álcool aqui e gás carbônico. Gente, é o gás carbônico que faz a massa crescer. O crescimento da massa, a gente vai, bota ali, né, o fermento para a massa crescer. O crescimento da massa é a geração de gás carbônico. Aí a massa fica mais macia por conta do gás carbônico ali dentro. Mas quem gera álcool também? Gera álcool, mas é uma quantidade muito pequena, né? Aqui, porque você deixa fermentando, cara, uma cerveja vai fermentar para ficar boa aí, né? Fermentação, maturação e tal, vai fermentar ali 20, 30 dias, né? O pão tu deixa ele crescer, né? 2, 3 horas. Hoje tem esse pães de fermentação lenta aí cresce em 2, 3 dias, né? Mas, cara, não é a mesma coisa. E outra coisa, aqui a fermentação para gerar uma bebida alcoólica, você deixa num tonel, num fermentador fechado, segura o álcool ali dentro. Daí falando da importância dele de ser anticontaminante. Aqui não, né, cara? O álcool evapora, ele é muito volátil, né? E mesmo que tenha um pouquinho de álcool na massa crua, e é muito pouco porque a maior parte evaporou, quando tu assa, né, esse pão, essa pizza, vai evaporar. Então, assim, você não vai comer um porre, né? Não vai ficar álcool aqui preso na massa, tá bom? Mas o gás carbônico fez a massa crescer, beleza? Então, também fermentação alcoólica, tá? Não esquece disso. Tá bom, gente? Basicamente, dá para fazer bebida alcoólica de qualquer coisa que tem açúcar. Então, a gente tem cerveja feita de trigo, feita de cevada, o vinho aqui, né? O vinho basicamente de uva, mas tem outras variações aí. O saquê é meio que um vinho de arroz, é um fermentado de arroz, né? Você tem a vodka feita de batata, tem bebida de tudo, né, cara? Então, qualquer coisa que seja aí feita de açúcar, tem açúcar, dá para fazer uma bebida alcoólica, tá bom? Então, é importância comercial na parada também. Galera, um último detalhe aqui. O fermento biológico, que a gente usa para fazer massa de pão, pizza, ele é levedura, né? Fungo. O fermento químico, que a gente usa para fazer bolo, até tem uma levedurazinha outra lá, mas, cara, o que faz o efeito dele é bicarbonato de sódio, a reação da água, bicarbonato com a água que você bota na massa ali, né? E que reage, faz o bolo crescer. Só que aí essa reação é muito rápida, não pode esperar muito, né? Você bota o fermento e já bota para assar. Aí nem pode ficar batendo muito fermento. Ele já fez bolo aí, ajudou a mãe a fazer bolo e tal, sabe como funciona. Então, não é a mesma coisa. O fermento químico do bolo é basicamente bicarbonato. Até tem uma outra levedura nem, mas o efeito é muito pequeno. Tá? Tanto que assim, gente, uma dica. Tá em casa, vai fazer o bolo. Esqueci de comprar o fermento para fazer bolo. Né? Fermento químico, lá aquele pozinho branquinho, né, para fazer. Usa bicarbonato. Tá? Não tem fermento, mas tem bicarbonato em casa, que às vezes a gente tem para outras coisas, né, e tal. Então, o bicarbonato vai funcionar bem como fermento. Tá? Ele vai fazer a função do fermento químico, não do biológico. Tá bom? Galera, a fermentação acética é o último tipo de fermentação que a gente vai comentar aqui. Aí percebam o seguinte, a fermentação acética ela é uma fermentação secundária, porque ela acontece depois de uma fermentação alcoólica. Então, você teve lá, né, uma fermentação alcoólica a partir, por exemplo, de qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que tem fermentação alcoólica. Fabricação lá de, né, um vinho, por exemplo, né? Então, gerou o álcool etílico, tá aqui, o etanol, álcool etílico. Aí, tá, esse álcool etílico com oxigênio, vai reagir com oxigênio, e aí um outro grupo de seres vivos aí são bactérias, tá? Porque quem fez a fermentação alcoólica foi a levedura, tá? Mas aí, bactérias podem pegar esse álcool, que foi formado pela primeira fermentação alcoólica das leveduras, reagir com oxigênio e formar isso aqui, ó, tá? Que é o ácido acético, o famoso vinagre, tá? Então, você tem uma fermentação alcoólica gerando álcool, e o álcool, se ficar ali muito tempo, se deixar exposto e tal, né? E com oxigênio dentro da parada, ele vai reagir aqui e formar, né, ácido acético, vinagre, beleza? É assim, então, se fabrica vinagre, né? Dá para fazer vinagre com uma bebida fermentada lá de cana, que é o álcool lá que é o vinagre branco, né? Dá para fazer a partir de vinho. Então, vinho que estraga lá e tal, eles pegam e vão fazer vinagre. Aí tem um detalhe interessante, o pessoal às vezes, né, pensa assim, o vinho, quanto mais velho, melhor. Já ouviram falar disso, né? Só que assim, é quanto mais velho fermentando lá no barril. Se você engarrafou ele para comercializar, quanto antes tu consumir, melhor. Tá, gente? Então, o vinho na garrafa, porque tu bota a rolha lá, e tenta não ter oxigênio, mas acaba tendo um pouquinho de oxigênio, né? Então, o vinho, quanto mais rápido tu consumir, melhor, porque vai ficar oxigênio e deixar muito, 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 muito tempo, né? Se tiver oxigênio ali dentro, vai azedar aquele, né, aquele vinho e vai virar vinagre, porque o álcool lá vai ser fermentado e virar ácido acético, tá bom? Bom, vamos fazer um exercício bem rapidinho aqui, ó, da UFPR, tá? Eu separei esse exercício para vocês.
Nas prateleiras do supermercado podemos encontrar vinagre, iogurte, pão, cerveja e vinho. Letra A. Que processo biológico está associado à produção de todos esses itens? A fermentação, né, gente? Processo biológico é fermentação. B. Que grupos de micro-organismos são necessários para a produção de iogurte e da cerveja? Iogurte, bactérias, né? Lactobacillus, que são um grupo de bactérias, né? E para a cerveja, são as leveduras, são fungos unicelulares. Tá? Cerveja, vinho, né? Fermentação alcoólica. C. Que células do corpo humano realizam um processo semelhante que situações? Tá? As células são as células musculares estriadas, que a gente chama de miócito, né? Músculos, citocélulas. Miócitos, células musculares estriadas esqueléticas. Tá? A cardíaca também, a gente vai ver isso depois lá na aula, né? Mas é mais raro. E acontece essa fermentação nas células musculares quando tem um déficit de oxigênio, quando tem pouco oxigênio lá nas células. Tá bom? Gente, atividades para a sala aqui para vocês, ó. Né? Sugestões 1, 3 e 5. As propostas 2, 6, 7, 8, 9 e 10. Façam as atividades, tirem dúvidas depois. Obrigado pela atenção. Uma ótima semana para vocês, gente. Um abração e até mais.